Nesse vídeo eu vou falar sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado quando segurado da Previdência Social for prejudicado pelo indeferimento indevido no caso dos benefícios por incapacidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo que fala dos seus direitos como segurados da Previdência Social, já vai deixando aí um gostei para o YouTube entender que esse vídeo merece ser recomendado e assim ele passa a mostrar para outras pessoas que precisam dessa informação. Além disso, te convido a se inscrever aqui no meu canal, se ainda não for inscrito. Você não vai precisar pagar nada, basta clicar nesse botão que tem logo abaixo aí de inscrever-se e compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, do Facebook, compartilhe no Instagram, no Telegram, pois assim você estará ajudando outras pessoas que precisam dessa informação. Além disso, ative o sininho de notificação para sempre que eu publicar um vídeo novo, você será avisado pelo YouTube. E vamos para o assunto do vídeo. Sabemos que a Previdência Social tem por objetivo garantir aos seus segurados meios indispensáveis de manutenção por eventualidades que possam sofrer no decorrer de suas vidas, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, reclusão ou falecimento. De acordo com as estatísticas da Previdência Social, realizada pela Secretaria de Políticas da Previdência Social, 4.619.327 pedidos de aposentadorias foram negadas somente em 2021. Este número quase alcança o número de benefícios concedidos no mesmo ano, que foi de 4.729.820 benefícios. Esses dados são para todos os benefícios, mas especificamente no vídeo de hoje vamos tratar da perícia no âmbito dos benefícios por incapacidade, que são o auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez, uma vez que esses benefícios estão no topo dos mais negados pelo INSS. Isso tem correlação direta com erros na realização do exame pericial no âmbito da Previdência Social. Não por acaso, o INSS é considerado o maior réu do Brasil. Nos últimos anos, o número de ações contra a Previdência vem batendo recordes um atrás do outro. E a autarquia previdenciária é um órgão de extrema importância para o povo brasileiro. O INSS é um seguro social da classe trabalhadora e assegura, ou pelo menos deveria assegurar, a aposentadoria e outros benefícios de quem sempre trabalhou e contribuiu para sustentar esse seguro social. Ocorre que esse órgão federal, que pertence ao povo brasileiro, sofre com a fragilidade do sistema médico pericial, dificultando a concretização ou a realização desses direitos, dos direitos desses segurados. Se o INSS é um seguro social sustentado pelo povo brasileiro que trabalha, não deveria ser tão difícil para conseguir um benefício previdenciário. Além disso, os peritos do INSS são pagos com o dinheiro desse seguro que os trabalhadores pagam para sustentar essa previdência, para sustentar a previdência social. E os servidores do INSS, de modo geral, são pagos com dinheiro do contribuinte. Então, a lógica seria o segurado pagar esse seguro e usufruir quando dele necessitasse, não podendo o segurado ser prejudicado por erros da autarquia previdenciária. Se o perito do INSS falha, alguém tem que ser responsabilizado. E a lei diz que, nesses casos, o Estado será responsabilizado pelo erro de seus servidores. Esse trabalhador não pode, de forma alguma, ficar no prejuízo. É claro que tem algumas situações que precisam ser esclarecidas. A primeira delas é que há um número elevado de fraudes nos benefícios previdenciários. Só que, nesse caso, cabe ao governo fiscalizar e punir esses fraudadores.
Então, não pode os segurados pagarem por erro na falha da prestação do serviço oferecido pelo INSS. Cabe ao INSS fiscalizar. A segunda questão é que muitas pessoas protocolam o pedido de benefício, mas não preenchem os requisitos, ou seja, não tem o tempo mínimo de contribuição, não consegue provar a incapacidade e muitas vezes a pessoa está doente e acha que o simples fato de estar doente tem direito ao benefício, sendo que tem que provar a incapacidade. Eu gravei esse vídeo aqui. Depois que terminar de assistir esse vídeo, você clica nele e assiste. Nele eu falo quais são as doenças que geram automaticamente o direito à aposentadoria. A terceira questão é que muitas pessoas preenchem os requisitos, ou seja, tem o tempo mínimo de contribuição, tem a doença e essa doença incapacita, porém ela falha no momento da perícia, porque não levou a documentação correta. E aí, não adianta colocar a culpa no perito. Cuidado para você não ingressar na justiça querendo responsabilizar o perito do INSS ou qualquer outro servidor do INSS, sendo que a culpa pode ser sua. Muito cuidado para não fazer isso sem uma orientação, sem o acompanhamento de um advogado especialista, porque você pode entrar com uma ação achando que vai responsabilizar o médico, achando que o médico é culpado, qualquer outro servidor, e essa ação se voltar contra você. Então, muito cuidado. Se você quer saber mais detalhes sobre como denunciar o perito que não realizou a perícia da forma correta, clique nesse vídeo aqui, lá tem todas as informações. Então, você precisa ter provas, você precisa ter cuidado, você tem que ter essas provas de que o perito falhou no momento da perícia para você ingressar com ação judicial, se for o caso, contra esse perito ou contra um servidor que, no geral, você vai entrar contra o INSS. Agora, por outro lado, para o segurado que preenche todos os requisitos previstos na lei, quando ele prova que é segurado do INSS, que tem o tempo mínimo de contribuição exigido para aquele benefício que está requerendo, e quando ele tem uma doença e prova por meio de documentação médica que essa doença está incapacitando para o trabalho e que esse direito foi negado por culpa do perito, e sendo provada essa culpa, o Estado será responsabilizado e indenizará aquele segurado prejudicado. A atividade do médico, perito, do INSS deve seguir um padrão, deve seguir uma estrutura no modo de conduzir a perícia. Eu gravei esse vídeo aqui que fala das dores na coluna e a perícia do INSS. Depois você vai lá e assiste esse vídeo, porque ele é muito interessante para você que tem algum problema na coluna. Alguns pontos têm que ser esclarecidos, têm que ser considerados na avaliação do médico pericial no momento da perícia. O Código de Ética Médica e o Manual de Perícia do INSS informam como deve ser a avaliação do médico perito no momento da perícia. Ele terá que avaliar os seguintes pontos de acordo com o Código de Ética e o Manual de Perícia do próprio INSS. Identificar o segurado, verificando sua idade e o estado civil. Apurar o estado geral do examinado. Promover o exame clínico, físico e mental. Concentrar-se na doença alegada. Promover a anamnese objetiva, que significa avaliar o histórico desse segurado, que vai desde os sintomas iniciais, da primeira vez que ele procurou o médico, até o momento da observação clínica, realizado com base nas lembranças desse paciente, do que o paciente lembra dos primeiros sintomas que sentiu. Apurar o cargo e a função do trabalhador, há quanto tempo essa função é exercida, saber do seu nível social, questões familiares, ouvir observações sobre antecedentes médicos familiares, verificar o nível da incapacidade, definir se a inaptidão é casual ou concasual, compulsar documentos trazidos pelo segurado, documentação que tenha relação com a doença, ou até outras doenças, mas saber se essas outras doenças também influenciam na incapacidade.
solicitar atestado de saúde ocupacional, medidas sobre o local de trabalho, identificar agentes nocivos presentes, examinar a carteira de trabalho dessa pessoa, saber quais outras funções ele já desempenhou ao longo da sua vida trabalhista, definir a presença do nexo epidemiológico, avaliar a licença, fixar a data de início da doença, concluir se é caso de benefício comum ou acidentário. Se esses passos não forem seguidos pelo médico perito, pode-se dizer que não houve perícia médica no INSS e esse médico pode sim ser responsabilizado. Mas para isso você tem que provar, você tem que ter muito cuidado de fazer provas para poder tentar responsabilizar esse médico. E ele pode sim ser responsabilizado de acordo tanto com as regras do próprio Conselho de Ética da sua profissão, bem como se responsabilizar pela esfera civil e criminal. Verificando que houve erro por parte do INSS na condução da perícia, resta saber se será o caso de compensação por danos morais e como se operará esse processo, essa indenização. Em caso de erro comprovado na perícia ou em qualquer outro ato, pode ser praticado pelo perito ou qualquer outro servidor do INSS, a ação de danos morais será contra o INSS e não contra o perito ou servidor. Lembrando mais uma vez que é preciso ter muito cuidado, muita cautela e deve analisar com cuidado antes de ingressar com ação judicial contra esse servidor do INSS e para saber se você tem provas suficientes capazes de responsabilizar o INSS em caso de erro por parte do perito ou qualquer outro servidor. Pois se você for à justiça e não ficar provado, se não tiver provas suficientes, ao invés de ser indenizado, é você quem poderá indenizar a outra parte. Então, se ficar alguma dúvida, escreve aqui nos comentários e se ainda não for inscrito aqui no canal, clica nesse botão de inscrever-se, ativa o sininho de notificação para ser avisado sempre que eu publicar um vídeo novo. Obrigado por assistir. Até o final e até o próximo vídeo.